volta com você hoje e tem uma palavra muito tremenda aqui em Neemias, no capítulo 8, e ao versículo 10, a última parte deste versículo. Mas antes de nós lermos esse versículo, é interessante você estar ciente que você faz parte do corpo de Cristo. Você que tem Jesus, que segue a Cristo, que ama a Deus, Deus está levantando, né, o seu povo, aqueles que confiam nele, e esse povo que tem Jesus na sua vida, que coloca Deus em primeiro lugar, a Bíblia fala como sendo a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo, ela está sendo preparada, adornada, para encontrar com o noivo. Jesus está voltando. Ele vem buscar esta noiva. E uma das mais tremendas, eu diria, características de uma noiva, além de ela estar arrumada, bonita, de branco, perfumada e toda produzida, mas a maior característica, eu diria, é a alegria no coração dessa noiva. Quando uma mulher vai casar, ela se sente tão feliz, a alegria toma conta do seu coração, sabe? E a alegria de Deus na nossa vida é algo tão tremendo, que essa passagem em Neemias retrata e diz assim: a alegria do Senhor dentro de vocês é a vossa força. Portanto, se a alegria de Deus dentro de nós nos gera força, o que você acha, então, que o inimigo de Deus, que é o teu inimigo, aonde que ele mira, aonde que ele quer minar a tua força? É justamente naquilo que promove essa força, que é a alegria. É lá que ele vai minar para poder enfraquecer, para poder tirar a tua alegria e a minha. Ele sabe que a alegria de Deus nos fortalece, e fortes nós podemos ser bons pais, bons ministros, bom trabalhador, forte, sabe? Posso produzir naquilo que Deus me deu para fazer, seja um trabalho secular, um trabalho na igreja, um trabalho em família, nos estudos, em tudo. Ser uma boa mãe, ser um bom profissional, eu tenho força, porque a alegria de Deus é a minha força. Eu alegre, eu estou fortalecido, e fortalecido eu produzo. E nesse produzir, a minha autoestima, o meu senso de valor, eu me sinto bem, porque eu estou trabalhando, produzindo, estou continuando, estou ativo. E aí Satanás não quer isso. O inimigo de Deus, que é o teu inimigo e o meu, ele quer minar você. E ele consegue minar e tirar a tua força quando ele mina a tua alegria. Eu nunca vi uma pessoa infeliz e triste, caída, com força para reagir, para lutar, para fazer, para continuar. Porque naquele lugar estratégico que dá a ele capacidade e força, ele foi minado. A alegria. Nós vamos falar hoje sobre sete características. Na realidade, são 7 coisas que o inimigo ele usa, e são características, são coisas que nós permitimos na nossa vida, e essas atitudes, elas são o inimigo mina você, a tua alegria, através delas. É lá que ele quer pegar a gente, porque ele é muito esperto. A palavra diz que ele arquiteta, ele é muito inteligente, o teu inimigo. Então ele não vai assim te apresentar e te mostrar algo na tua cara. Ele vai minando, ele vai de uma maneira assim, sabe, sem você perceber, sem você notar. Ele vai minando ali essas atitudes que promovem, sabe, esses sentimentos negativos que roubam a tua alegria. Então é assim que ele trabalha. Ele não vai descaradamente chegar para você e falar isso, mas ele vai de uma maneira sutil entrar e procurar minar. E uma das maneiras
que o inimigo de Deus, Satanás, o teu inimigo e meu inimigo, mina a nossa alegria, é através de um sentimento chamado ressentimento. Muitas vezes, por causa de um problema, de uma dor, de um trauma, de uma dificuldade que gera ressentimento no nosso coração, muitas vezes nós não tratamos esse ressentimento e deixamos esse ressentimento se firmar, tomar conta, e nós começamos a permitir que ele tome espaço nos nossos sentimentos. Tem uma história aqui na Bíblia muito verídica e um exemplo muito tremendo de um homem chamado Moisés. Ele era um líder e houve um certo sentimento de ressentimento dentro da família de Moisés. Um ressentimento na parte de Miriam, sua irmã, e do seu irmão Arão, que estavam ressentidos pela escolha que Moisés fez no seu casamento, já não gostavam da cunhada, não aceitavam, já era um ressentimento que tinha casado com essa mulher, ressentido na liderança, ele era um líder, e nas coisas que ele estava fazendo, e eles começaram a, de uma certa forma, minar, e ressentir, e reclamar. E a Bíblia diz, também aqui anotado, se eu não me engano, é em Números, no capítulo 12, no versículo 7 a 9, que Deus chama esses dois e fala com eles, sabe, que era um erro, que essa amargura no coração, desse ressentimento, não ia trazer vitória e nem sucesso, e nem permitiria que eles andassem, não é? Ia minar a alegria do coração deles. E aí Deus fala, Deus trata. E é interessante nós notarmos isso, porque hoje em dia esse mesmo sentimento entra no coração de muitas pessoas, inclusive na igreja, que estão ressentidos com talvez um irmão ou uma liderança. Poxa vida, ele está ali, mas Deus coloca cada um de nós para fazer um trabalho, e ninguém é melhor que ninguém, e nenhuma posição é melhor que a outra. Simplesmente Deus nos dá um trabalho, mas não é que seja melhor ou maior, é só ser fiel àquilo que Deus me deu para fazer. Deus não está olhando para posição, olhando para lugar, Deus está olhando para a obediência no meu coração em cumprir aquilo que Ele me dá. Mas muitas vezes, nesse momento de cumprir a nossa missão, nós olhamos para a missão do próximo, para o ministério do próximo, para a vida do próximo. Daqui a pouco a gente quer se ressentir, mas eu achava melhor eu fazer aquilo, eu ser aquilo. E isso gera um descontentamento. E era essa atitude que estava no coração de Miriam e de Arão, gerando esse descontentamento no lugar que Deus colocou para eles ali, o trabalho que eles fariam. E eles ficaram ressentidos. E com certeza, o ressentimento mina a nossa alegria. No ressentimento não dá espaço para ninguém ser feliz, ser alegre, ser, sabe, descomplicado, olhar para Deus, sabe, ter a felicidade no seu coração. Porque o ressentimento suga, tira aquela alegria, mina ela. E é um instrumento, é uma arapuca do teu inimigo para justamente fazer isso na tua vida. Eu não sei hoje qual é a causa de você estar ressentido, mas hoje confesse para Deus. Entrega para Deus esse ressentimento e deixa Deus tratá-lo no teu coração. Deixa Deus passar o bálsamo, o perdão que você precisa, que nós precisamos, para que a gente venha tratar essa atitude, porque ela é uma estratégia do inimigo para minar a tua alegria. E quando o inimigo mina a tua alegria, ele mina a tua força. Você não produz, você se enfraquece, você não tem aquela força para seguir, prosseguir, trabalhar, construir o reino. Porque o inimigo é bem, ele tem uma artimanha, ele é muito sagaz.
Ele vai minar no lugar que você pode ser forte e produzir. Está entendendo? Por isso que a Bíblia fala tão tremendamente: a alegria do Senhor é a nossa força. Ele não usa outra palavra, ele fala a alegria. Então, já que a alegria é a nossa força, o inimigo vai minar naquela alegria. E vai tentar tirá-la, miná-la, contaminá-la. Ele vai tentar de tudo para você não sentir, não ter. E o ressentimento é uma maneira que ele consegue minar corações de muitas pessoas. Mas hoje nós temos um Deus que está conosco. E Ele quer que você confesse, que você abra mão desse ressentimento, que você perdoe, que você se desvencilhe dele, para que a alegria de Deus volte a reinar no teu coração. Amém? Olha que coisa tremenda. Quando a gente está ressentido, nosso foco é a nossa dor. É quem causou aquela dor, ou a situação que causou. Nós somos consumidos pela dor, pela pessoa, pela situação. E o nosso foco fica ali enfiado, quem sabe, numa infidelidade de um cônjuge, na maldade de uma pessoa que usou palavras para nos ferir, numa circunstância, e ali o inimigo usa aquilo e você fica ali ressentido. Uma das maneiras de nós sermos curados, tratados, é tirar nosso foco dessa dor e colocar os nossos olhos em Jesus. Amém? Ele é o autor da nossa fé, Ele perdoa, Ele nos levanta, Ele nos dá uma nova oportunidade para a gente prosseguir, desvencilhar disso. Porque de uma certa forma, o inimigo usa isso para te prender. Você está preso àquele ressentimento. E ele então, esse ressentimento vai minar qualquer vestígio de alegria que possa ter na tua vida. Por isso muitas pessoas não sorriem, não são verdadeiramente felizes, estão amarradas por esse sentimento. Mas Jesus veio para libertar, desvencilhar, para você ser livre. Tem um louvor que estava cantando na igreja onde eu estava, a minha igreja onde eu cultuo a Deus, e o grupo de louvor cantou, não é? A alegria do Senhor é a minha força, né? É a nossa força, a alegria do Senhor. E é verdade, ela é a nossa força. Aí tem um refrão que fala: esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Eu escolho ter ressentimento e a alegria sair. Ou eu escolho abrir mão daquele ressentimento e a alegria de Deus voltar na minha vida. Amém? Uma outra coisa, um outro sentimento, um outro fator que também mina, é uma atitude pecaminosa que mina a nossa alegria. Chama-se amargura. A amargura é algo muito triste. A Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, que nós temos que cuidar para que não brote em nós, né, aquele sentimento, a raiz da amargura, que venha então a contaminar muitos. Essa palavra é tão tremenda, é uma palavra tão verdadeira, porque é justamente isso que a amargura faz. Ela contamina. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa amargurada e ela está dentro de uma família. Quem sabe é uma mãe, quem sabe é um pai, um avô, uma avó, uma tia, um parente. E claro, ninguém vive isolado. Você não vive numa bolha, sabe, no universo, somente você. Você vive em sociedade, dentro de uma família, dentro de uma igreja, dentro de um grupo de pessoas, onde você trabalha, seus colegas, ou seja, no estudo, ou no trabalho, na família. Ninguém vive isolado. E nesse relacionamento, essa pessoa é amargurada. Mas ela não fica por muito tempo amargurada só, porque a amargura dela contamina os outros. Como é que você pode ficar feliz e rir, estar alegre,
ao lado de uma pessoa que é amarga, amargurada com a vida, amargurada com as pessoas, amargurada com Deus, amargurada com a circunstância. Daqui a pouco você está lá daquela pessoa, pensa você é parente dela, está naquela casa, aquela amargura, ela começa a contaminar todo mundo. Daqui a pouco você se sente para baixo, e sente triste, e sente assim esgotado, porque aquele sentimento está minando você também, porque a Bíblia fala isso. A Bíblia diz que cuidado para que esse sentimento de amargura não venha estar sobre a sua vida, porque ela cria raiz, e a raiz da amargura, ela contamina muitos, outros vão ser contaminados. Isso é muito triste, porque a amargura, ela mina a tua alegria. Eu nunca vi alguém amargurado ser feliz, sorrir, buscar, se alegrar, regozijar em Deus. E por não ser feliz, a sua força cai. Não produz, não consegue trabalhar, não consegue fazer e realizar. Porque Satanás minou aquela pessoa num lugar estratégico. A alegria dela, a alegria de Deus nos dá força. Aí Satanás vem justamente para minar a alegria, para a gente não ter força. Ele vai usar, como já falei aqui, não é? Como falamos aqui, ele vai usar o ressentimento, ele vai permitir, vai causar situações para que você fique ressentido, para que você fique amargurado. Mas é interessante que o oposto desse sentimento também é verdadeiro. A pessoa que é alegre, que tem Deus, ela também, de uma certa maneira, influencia. E não é que ela contamina, mas é contagioso a sua alegria. Ela tem Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus, o amor de Deus. E, por um outro lado, como é destrutivo a amargura que contamina, a alegria também contagia. Está entendendo? Esse sentimento ruim pode contagiar, mas, por um outro lado, aquele que tem Deus, que tem a alegria de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a vida de Deus. E é você essa pessoa. Deus te colocou aí na tua família para você ser essa pessoa. Tem tanta confusão acontecendo, você fala, Deus, fulano de tal precisa de ser liberto, fulano de tal precisa de libertação, fulano de tal precisa de mudar, e está tudo um caos na minha família. E Deus colocou você para orar pela tua família, e para que você também seja esse agente de paz, de amor, de alegria. Porque a tua alegria vai contagiar, a tua fé vai contagiar outras. Você está entendendo? Existe fé contagiante. Eu fui criada por uma mulher, minha mãe, que tinha uma fé contagiante. A fé que eu tenho hoje, o amor que eu tenho, a minha vida com Deus, com Cristo, a minha busca por Deus, foi grandemente influenciada pela minha mãe. E ela não sentava pregando horas, não, minha mãe vivia a vida dela diante de Deus, e era contagioso, era assim, contagiante. A fé dela, o amor dela por Deus. Então, da mesma maneira como a amargura pode contagiar e é negativo e roubar a nossa força, uma pessoa cheia do amor de Deus, do perdão de Deus, da alegria de Deus, também é contagiante. E pode estimular a fé de outros, levar outros a Deus. Amém? E é isso que Deus quer para nós. Amém? Nós não podemos permitir que o inimigo venha roubar a nossa alegria, porque ela vai contagiar outros. Ela vai fortalecer não somente a nossa vida, mas vai fortalecer outros. Você está entendendo isso hoje? Como o Espírito de Deus está falando com você hoje, que existem estratégias do inimigo reais para minar tua alegria, porque o inimigo sabe que a alegria dentro de você te fortalece, e se você sendo forte, você produz, você trabalha, você tem força para fazer aquilo que Deus deseja para você e para mim. É interessante esse pensamento. E uma outra atitude que o inimigo também trabalha muito
na nossa vida e ele quer nos minar nossa alegria com esse sentimento. O primeiro que nós falamos é o ressentimento, depois vem a amargura, mas tem outro sentimento que chama-se ira. A ira no coração de um homem, é uma pessoa cheia de raiva, irado, ela nunca vai conseguir ser feliz. Como é que você pode ser feliz com ira no coração? Com raiva. E é isso que o inimigo quer, que você sinta essa raiva. Existe uma ira santa, uma ira justa. E Jesus sentiu essa ira. Quando os cambistas e as pessoas que estão vendendo animais entraram na casa do Pai, na casa de oração, no templo. Jesus estava irado, uma ira justa, uma ira santa, e expulsou aqueles homens de lá. Agora, a diferença da ira dele é que Jesus irou, mas não pecou. A nossa ira, a Bíblia fala, irai e não pecai. Se a gente conseguir irar e controlar essa ira e não pecar, tudo bem. O problema é que a ira sempre vai levar a algum tipo de transgressão, de pecado. Você está entendendo? Deus é Deus. Ele irou, mas não pecou. A nossa ira, ela não produz a justiça de Deus. Se a gente deixar ela aí, ela vai se desenvolver e muitos assassinatos acontecem por ira. Muitas brigas acontecem por ira. Muita desunião acontece por ira. Muita facção, muita separação, muito mal, porque o homem permitiu a ira. E a ira mina a nossa alegria. Já pensou nisso? Alguém irado, com raiva, com ódio? Entra a ira, sai a alegria. Entra a ira, sai a força. Porque a alegria gera força. Então, o homem irado, ele perde a sua força espiritual para produzir, para fazer. Ele fica ali com aquele sentimento que enfraquece ele. Ele pode parecer que está no controle, estou irado, agora eu estou fazendo tudo. Mas mal ele sabe que aquela ira se ameaça e ele se enfraquece quando ele permite que a ira venha contagiar, contaminar o seu coração. E o inimigo vai fazer de tudo para você ficar irado, vai fazer de tudo para você ficar ressentido, vai fazer de tudo para nós ficarmos irados, ressentidos e amargurados. Mas nós temos que entender que nós temos um Deus que derrama sobre nós. A alegria é um fruto do Espírito Santo dentro da vida do crente, sendo desenvolvido dentro de nós. É um fruto do meu andar com Deus. E Ele gera esse fruto em mim. Não é o meu fruto, é o fruto dele. E tem que ter um lugar para que ela cresça. É a minha vida. Então, esse fruto, essa alegria é alvo dos ataques do nosso inimigo. Por isso, você que está passando por esse ataque, não é, é o acaso, é a vida, é o destino. Não é, não. Abre os teus olhos. No mundo espiritual, há uma guerra e você está no meio dessa guerra. E o inimigo está lutando para roubar e para minar tua alegria. Ele vai querer causar circunstâncias para promover amargura, para promover ressentimento, para promover ira. Para o quê? Para minar tua alegria. Porque na alegria você é forte. É tua essa alegria? Uma alegria do Senhor. Tem endereço, tem nome, tem fonte. É de Deus. Mas o inimigo luta contra essa alegria. Ele é infeliz, extremamente infeliz. Ele não quer ficar infeliz sozinho. Esse que é triste. O inimigo é infeliz e ele quer que muitos venham estar no clube dele. Muitos venham estar junto com ele na infelicidade dele. Ele quer contaminar todo mundo. Porque ele sabe que um homem amargo, uma mulher amarga é infeliz. Que uma mulher ressentida, um homem ressentido é infeliz. Que um homem, uma mulher irada, também é infeliz. Ele quer contaminar. Mas hoje nós temos boas novas. Nós temos um Deus que vai nos dar a vitória em Cristo Jesus. Ele vai nos ajudar a nós não darmos guarida para esses sentimentos. Amém? Nós vamos agora para um pequeno intervalo, mas temos outras atitudes que também podem minar
a nossa alegria. A gente vai continuar falando sobre elas. São 7, já falamos sobre 3. Nós temos, portanto, 4 ainda. E a próxima é a falta de perdão. Também é algo que rouba a nossa alegria. Quando nós não perdoamos, nós não somos felizes. Quando há aquele sentimento de vingança, sabe? Esses dias eu estava lendo nas redes sociais de uma mulher que ela foi traída e ela fez as malas do marido, colocou tudo para fora de casa, expulsou ele. Ela pode ter feito a justiça dela, mas com certeza a falta de perdão no coração dela não gera alegria na vida dela. Portanto, ela foi enfraquecida, porque falta de alegria, falta de força. Amém? Olha como é importante o perdão. É sobre isso que a gente vai falar. Uma outra coisa que o inimigo mina a vida do homem e da mulher que quer servir a Deus é ter uma atitude rancorosa, uma atitude de vingar, uma atitude de não perdoar. Ele deita e rola quando uma pessoa abre espaço para a falta do perdão. Mas eu sei que Deus está falando com você hoje. E você vai ser fortalecido por Deus. Você é e será mais ainda quando você optar pelo perdão. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Eu aguardo você daqui a pouco mais comigo. Tem muito mais aqui na Palavra de Deus. Nosso texto base hoje está em Neemias, no capítulo 8, na última parte do versículo 10, que fala isso. A alegria do Senhor é a vossa força. Daqui a pouco mais eu volto